Obrigado a você que escolheu a Sétimos como a sua empresa de curso, né? Vamos à correção no simulado de transporte coletivo, o simulado 01. Então vamos lá. Cai a carga de um caminhão à sua frente. Você está a 60 km por hora na via. Qual deverá ser sua atitude como motorista defensivo? Então, letra A, que é a resposta certa aí, né? Reduz a velocidade, identificando o risco e sinaliza para os outros condutores, né? Então, se um caminhão deixou a carga cair na sua frente, reduz a velocidade, né, e sinaliza para os outros condutores. Pergunta de número 2. A distância entre seu veículo e o veículo que vai à sua frente, além de ser uma norma de circulação, é conhecida como, né? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Distância de segmento, né? É a distância que você guarda do veículo da frente, né? Então, se estiver chovendo, essa distância vai ter que ser maior, né? Se tiver pista sem pavimentação, for estrada de terra, então também vai ter que ser um pouco maior, tá ok? Essa distância de segmento. Pergunta de número 3. O motorista defensivo procura sempre que possível planejar seu itinerário, né? Letra A, que é a resposta certa aí, né? Planejar seu itinerário evitando os horários e os locais de congestionamento. Então, a pergunta número 3 é a letra A, que é a resposta certa. Pergunta de número 4. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, no que diz respeito à direção defensiva, é correto afirmar que, letra C de casa, que é a resposta certa aí, o condutor deverá conservar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, considerando no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas, né? Então é a distância de segurança ou distância de segmento, né? Distância do veículo da frente. Pergunta de número 5. Excesso de velocidade, excesso de água na pista, pneus lisos, sem sulcos, são exemplos de qual condição adversa do tempo, né? Letra A, que é a resposta certa aí, né? É a aquaplanagem, né? Então, isso aí são coisas que contribuem para acontecer a aquaplanagem, né? Excesso de velocidade, muita água na pista, pneus lisos, né? Sem aquelas ranhuras, sem as gretinhas, sem os sulcos, né? São exemplos de condição adversa, né, do tempo que gera a aquaplanagem. Pergunta de número 6. É a capacidade que o condutor tem de operar o seu veículo e entender o trânsito. Esse requisito, muitas das vezes, é adquirido através da prática contínua. A qual elemento da direção defensiva estamos falando, né? É a habilidade, né? É a habilidade, letra A, né? Que é a capacidade que você tem de controlar, né? De conduzir o seu veículo. Pergunta de número 7. O cinto de segurança visa a garantir, em caso de acidente, o quê, né? Letra A, que é a resposta certa. Todos os ocupantes do veículo não sejam lançados para frente ou para fora do veículo, né? Então, o cinto de segurança serve para poder manter você, né, ali, evitar que o seu corpo seja jogado entre as partes internas do veículo, ser lançado um corpo contra o outro, né, e até sair para fora do veículo, né, para que você tenha mais chance de sobreviver, né, a um acidente. Pergunta de número 8. A direção defensiva demonstra várias condições adversas, como, por exemplo, as condições adversas do motorista, ou seja, coisa que acontece com o ser humano, né? Assinale a alternativa que mais se relaciona com esta condição adversa. Então, a letra C, que é a resposta certa. Quem é que fica com pressa? O ser humano fica com pressa. Quem é que fica com fome? O ser humano que fica com fome. Quem é que fica drogado? Né? O ser humano. Preocupado e inseguro, tudo é o ser humano, né? Então, a letra C de casa que é a resposta certa. Pergunta de número 9. Conforme o artigo 19 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União organizar e manter os registros RENASH, né, que é registro de habilitação,
E Renavan, que é registro de veículo. Estamos nos referindo ao, letra B de bola, que é a resposta certa, Denatran. Pergunta de número 10. O condutor habilitado na categoria D de dado especificamente conduz qual tipo de veículo? Letra C de casa, que é a resposta certa, de transporte de passageiros, né? Pergunta de número 11. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 311, prevê pena de detenção ou multa sempre que o condutor trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de, letra B de bola, que é a resposta certa aí, próximo às escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, né? Pergunta de número 12. A penalidade de suspensão do direito de dirigir foi regulamentada pela Resolução 182/05/2005. De acordo com esta resolução, será imposta a penalidade sempre que, letra B de bola, que é a resposta certa, o infrator atingir a soma de 20 pontos no período de 12 meses, tá ok? Então é 20 pontos, não é 21, tá ok? É 20 pontos. Pergunta de número 13. Qual é o nome da placa A33A? Letra B de bola, que é a resposta certa aí, área escolar. Lembrando que no dia da sua prova, se tiver uma pergunta de placa, ela vai estar sendo apresentada na tela do computador, tá ok? Pergunta de número 14. Quando numa rotatória não sinalizada, de quem é a preferência de passagem? Letra A, que é a resposta certa, aquele que já estiver transitando pela rotatória, né? A preferência de quem? De quem está dentro da rotatória, né? Então, ó, esse carrinho vermelho do lado de fora, esse carrinho azul do lado de fora, eles vão ter que esperar, né, esses veículos que já estão dentro da rotatória completar a sua manobra para eles poderem começar a efetuar. Pergunta número 15. A sinalização vertical, de acordo com suas funções, é classificada em regulamentação, letra B de bola. Regulamentação, que são as placas de borda vermelha. Advertência, que são as placas amarelas de borda preta. E indicação, que são as placas verdes e azuis, tá ok? Então, ó, regulamentação, tá vendo? Essas que manda e desmanda, diz respeito a uma placa dessa, toma multa. Advertência, não é? Que são as amarelas de borda preta, né, que elas informam dos perigos que tem na sua frente. E a sinalização de indicação, que ela indica locais, né, locais onde você possa chegar. Uma curiosidade aqui, ó, a placa verde indica onde você está. E a placa verde indica onde você pode chegar. E a placa azul indica onde você está. Pergunta de número 16. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamento, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Então, transitar em cima desses locais, né, em cima de calçada, em cima de canteiro, né? Então, que tipo de infração que é? A letra B de bola, infração gravíssima, né? 3 vezes, esse 3 vezes aí é 3 vezes o valor, não é 3 vezes os pontos, tá ok? A situação é essa daí, ó. Conjunto de valores e princípios, não é? Então, conjunto de valores e princípios, letra A, que é a resposta certa aí, é a ética. Pergunta de número 18. Qual a importância da comunicação no âmbito da empresa ou em qualquer área de convívio humano, né? Então, a importância da comunicação. Letra B de bola, que é a resposta certa. Possibilita todos os relacionamentos e torna possível a integração, né? Então, não tem como se relacionar com outras pessoas, né, se não tiver nenhum tipo de comunicação, não é? Pergunta de número 19.
Um condutor de veículo de transporte coletivo de passageiros é um profissional especializado. Isso significa que ele tem conhecimento e consciência de sua grande responsabilidade. E é muita responsabilidade mesmo, né? Conduzir vidas, conduzir pessoas, você tem ali talvez até umas 60, 70 pessoas na sua direção, se for um ônibus, né, DD, o tal do double deck que eles falam, né? Então é muita gente, né? São 60 vidas, né? Seu comportamento visa o quê? Letra A, que é a resposta certa. Satisfazer as demandas dos passageiros com qualidade e segurança, bem como as da organização onde trabalha, né? Pergunta de número 20. Uma das condições necessárias para desenvolver um bom relacionamento é o quê? Ser empático, né? E ser empático é o quê? Letra B, né? Ser empático. Colocar-se no lugar do outro, procurando ser o quê? Procurando ser gentil. Pergunta de número 21. Cortesia no trânsito significa o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Abre mão do seu direito em favor da segurança de todos. Pergunta de número 22. Um passageiro portador de necessidades especiais. Então, como que deve ser tratado? Letra A, que é a resposta certa aí. Deve receber um atendimento especial de acordo com suas limitações. Pergunta de número 23. São os costumes, as tradições, padrões de vida, os modos de produção, os valores e as instituições de um grupo social. Então, isso aí tudo quer dizer respeito ao quê? Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Quer dizer respeito à cultura, tá ok? Pergunta de número 24. Em qual tipo de vítima deve-se fazer massagem cardíaca, né, com 1 ou 2 dedos? Então, a letra C de casa, que é a resposta certa. São os bebês, não é? Os bebês você não vai colocar a palma da mão e pressionar em cima do peito, né? Porque eles são muito pequenininhos, eles não aguentariam, né, a pressão, né? Causaria uma fratura nas costelas dele. Então, por isso que é só com a pontinha dos 2 dedos. Tá vendo? Só pressionar, não é? Pergunta de número 25. São órgãos de controle ambiental? Letra C de casa, que é a resposta certa. Cisnama, Ibama e Conama. Pergunta de número 26. Os telefones, respectivamente, de utilidades públicas da PM, do Corpo de Bombeiros e do SAMU são, então, ó, letra B de bola, que é a resposta certa, né? 190, Polícia Militar, 193, Corpo de Bombeiros e 192, que é do SAMU. Pergunta de número 27. O objetivo de atendimento à vítima é, letra C de casa, que é a resposta certa aí. Salvar a vítima do acidente, salvar a vida do acidentado, não agravar a lesão e tentar aliviar a dor, não é? Então esse é o objetivo do atendimento à vítima de acidente de trânsito. Letra C de casa, que é a resposta certa aí. Pergunta de número 28. Nas grandes cidades, as principais fontes de poluição do ar são o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Os automóveis e as indústrias, né? Os automóveis são as fontes móveis de poluição e as indústrias são as fontes fixas de poluição. Pergunta de número 29. Os ruídos, né? Ou seja, os barulhos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são controlados por quem? Né? Pelo quê? Letra C de casa, que é a resposta certa, né? Pelo silenciador. Pergunta de número 30. Qual tipo de queimadura que atinge a epiderme e a derme e que provoca dor e bolhas? Então, letra B de bola, que é a resposta certa aí, né? É queimadura de 2º grau, né? Obrigado e boa sorte na sua prova.